Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos concluindo o Salmo 31, em que Davi apresenta seu clamor diante de Deus. Todavia, o seu clamor é um clamor lembrando aquilo que Deus, no período anterior, fez, aquilo que Deus fez na sua vida, antes daquela oração. Ou seja, podemos dizer que o Salmo ele é uma oração a Deus, mas uma oração que ele está relembrando. Uma oração em que ele está lembrando no momento em que ele foi livrado do mal. E no versículos 21 a 24, ele louva o Senhor, porque Deus ouviu a sua oração. Diz assim: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada, eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Veja que ele está já louvando a Deus pelo livramento. Portanto, isso mostra que a sua oração é uma oração que está sendo escrita depois dele ter sido livrado do mal. Ele relembra o seu clamor, seu sofrimento. E ele louva o Senhor, porque Deus o livrou, porque Deus operou, Deus o socorreu, Deus ouviu a sua oração. E ele lembra e diz: Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Quando Deus livra aqueles que clamam por ele, além de Deus estar abençoando aquela pessoa, ele está engrandecendo a sua misericórdia, mostrando como ele é tão bom, tão misericordioso, que livra pecadores dos males que eles merecem. Mas Deus, na sua bondade, os livra. E ele faz uma citação que tanto pode ser considerada literal, quanto pode ser considerada apenas figurada. Ele diz, numa cidade sitiada. Ou seja, tanto pode ser os momentos em que Davi estava cercado na cidade, quanto pode ser uma referência figurada à sua própria vida. Ou seja, ele que tantos momentos como nas perseguições de Saul a Davi, se sentiu como uma cidade sitiada, se sentiu completamente cercado. Quando Davi estava no deserto e Saul esteve perseguindo, tentando pegá-lo, Davi se sentiu como uma cidade sitiada. Portanto, tanto pode ser uma referência a uma cidade mesmo como ao próprio Davi. E quando Davi estava naquela situação praticamente aos seus olhos impossível, quando ele estava cercado, quando parecia que a morte estava realmente presente, ele diz assim: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Ou seja, quando ele viu que realmente a situação parecia ser o fim, ele disse: acabou, não tem mais jeito, vou ser morto. E então ele pensou que os seus inimigos iriam vencê-lo. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Todavia ele não desistiu, e esse é um ponto importante. Veja que Davi bendiz o Senhor diante da vitória, diante da graça divina de livrá-lo do mal. Mas Davi lembra que quando ele se sentiu numa situação tal, em que parecia que não tinha mais jeito, ele não desistiu e continuou orando ao Senhor. Ele não disse, tem mais jeito não, e simplesmente se entregou à ruína. Não, ele ainda manteve no coração algo, a certeza de que Deus pode ouvir a oração. E ele continuou clamando, ele continuou apresentando diante do Senhor o seu clamor. Ele não desistiu de orar ao Senhor, mesmo que parecesse que não havia mais jeito. E o que aconteceu é que a oração foi ouvida pelo Senhor. Não obstante, ouvistes a minha voz súplice, quando clamei por teu socorro. Ou seja, parecia impossível dele sair daquela situação. Todavia, Deus ouviu a sua oração, o socorreu, o livrou dos inimigos, e então Davi saiu
daquela situação, foi livrado do mal, foi livrado da morte, porque Deus ouviu. Observe, Deus é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus gracioso que atende à oração daqueles que esperam por Ele, que ouve o clamor daqueles que verdadeiramente esperam por Ele, daqueles que sabem que mesmo no impossível, ou como disse Davi, mesmo no vale da sombra da morte, Deus não só é gracioso, mas também poderoso para nos socorrer. E diante da situação em que ele viu que a única coisa que ele precisava era confiar no Senhor e que tudo o que ele precisava era que o próprio Deus estivesse presente no vale da sombra da morte, ele então exorta ou conclama o povo de Deus a sempre fazer isso. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Ele convoca o povo de Deus, ame o Senhor. Parece muito a ideia com o que Deus disse por Moisés em Deuteronômio 8, quando Deus diz assim, olha, eu fiz tudo isso para que vocês saibam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Deus mostrou que tudo que o povo dele precisa é do próprio Deus. Tudo que nós precisamos é do próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o propósito da nossa vida, o Senhor é o provedor, sustentador, tanto do fôlego de vida, quanto de todas as nossas necessidades. Então, tudo que nós precisamos é do próprio Deus. Tantas vezes nós pensamos que precisamos das coisas que nos cercam, mas tudo que nós precisamos é do próprio Deus. Ele é a causa, é a razão, dele vem todas as coisas. E ele preserva aqueles que esperam por ele. Confiou no Senhor e o Senhor não o envergonhou, não o deixou abandonado, não o entregou aos seus inimigos. Por quê? Porque esperou em Deus, porque confiou em Deus. Não na própria justiça. Davi não confiou em si mesmo, ele confiou no Senhor. Mesmo sabendo ser indigno, confiou na graça e na misericórdia. Por isso ele bendiz a misericórdia de Deus e exorta todo mundo. Ame o Senhor. Tudo que vocês precisam é amar o Senhor, porque Ele cuida do seu povo. Tudo que vocês precisam é amar a Deus, porque Ele cuida daqueles que esperam por Ele. Todavia, Ele diz, retribui com largueza ao soberbo, ao arrogante, àquele que acha que pode viver sem Deus, aquele que acha que realmente que está cheio de si mesmo, que acha que as suas mãos é quem os livra do mal, aquele que confia na sua própria inteligência, na sua própria força, na sua própria estratégia, aquele que acha que é melhor do que o outro e pode dominar sobre o outro. O soberbo é aquele que, de qualquer que seja a forma, ele olha para si mesmo e então confia em si mesmo. E esses serão destruídos. Enquanto que aqueles que esperam no Senhor e veem em si mesmo nada, e então entregam a sua vida a Deus e clamam a Deus, serão preservados aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que são orgulhosos, aqueles que têm autoestima sobre si mesmo, esses serão destruídos. Então, o que ele diz no final? Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Ou seja, a situação pode ser difícil. Lembre-se de Josué, que foi exortado ao Senhor numa situação bem complicada, porque no final das contas, Josué deveria conquistar a terra de Canaã, destruindo os inimigos que eram os povos pagãos que estavam lá dentro. E Deus diz a Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Confie, apenas confie. Porque tudo que nós precisamos está no próprio Deus. Não importa o que nós somos, o que nós temos, não importa o que nós somos capazes de fazer, mas que o próprio Deus esteja conosco para nos livrar, para nos conduzir, para nos abençoar. Então, confie no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado porque o Senhor engrandece as tuas misericórdias para conosco todos os dias, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque nos livraste de tantos inimigos, porque mostraste do teu poder, tua misericórdia e graça.
e continuará fazendo para a tua glória, porque só em ti, ó Deus, nós confiamos. De forma tal, ó Deus, que teu povo seja sempre exortado a esperar no Senhor e só no Senhor, porque tudo que nós precisamos se encontra em ti. Que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, amar o Senhor de todo o coração e assim encorajar o próprio coração a confiar enquanto luta pelo Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.